A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Vamos aprender nessa aula sobre as características pessoais do amigo Espírito Santo e seus atos pessoais. Então, as características pessoais do Espírito Santo, inteligência, vontade, sentimento, amor, bondade, mostra que o Espírito Santo que mora em mim, que habita em você, ele é uma pessoa. São características pessoais da sua personalidade, da sua pessoa. Inteligência. Vamos lá? Pega a Bíblia, caneta e anote. Inteligência. 1 Coríntios, eu sou Rodrigo. Anota aqui, por gentileza, para os irmãos já identificando. 1 Coríntios, capítulo de número 2, a inteligência do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 10 e 11. Então, o Espírito Santo ele é um ser inteligente que mora na gente. 1 Coríntios 2, versículo 10 e 11. Posso ler aqui? Por gentileza. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo a profundidade de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então o Espírito Santo é o único que pode estar nas profundezas de sabedoria, de inteligência, de ciência de Deus. E o amigo Espírito Santo, ele mora em mim, ele mora em você, ele entra nessas profundezas e traz a revelação da mesma. É o Espírito Santo que ensina a nós todas as coisas. É o Espírito Santo que nos faz lembrar, como está em João capítulo 14, 16, que nos faz lembrar aquilo que a gente estudou uma vez. É o Espírito Santo que nos orienta em toda a verdade. É o Espírito Santo que nos dá capacidade, condições para aprender, para compreender e interpretar corretamente a palavra do Senhor Jesus, os 66 livros. Então a inteligência do Espírito Santo mostra que ele é aquele que nos ensina todas as coisas e sabe de todas as coisas, porque ele é Deus. E interessante que isso é um adendo. Então isso dá a entender que se a gente tem a pessoa do Espírito Santo que prescruta as coisas de Deus, é daí que vem as revelações extraordinárias, né? Então a gente compreende que temos o quê? Um professor, um mestre morando em nós. Se você tem alguma dúvida, seja qualquer área que for, busca a orientação dessa pessoa. Meu Deus. Busca o discernimento que ele vai conceder a você, graça, sabedoria, direção, revelação, para a glória de Deus. A vontade do Espírito Santo. Se ele é uma pessoa, logo ele tem vontade. 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 11. Essa os irmãos vão gostar. O Espírito Santo ele tem vontade. O Espírito Santo ele direciona. O Espírito Santo direciona a obra missionária. Porque ele tem a sua vontade. Ele fez isso com Paulo em Atos 16. Ele guia segundo a sua vontade. O Espírito Santo tem a vontade em todas as áreas de nossa vida. E nós devemos buscar a sua vontade. 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 11. Ele distribui dons segundo a sua vontade. Vou ler aqui para os irmãos. Verso 11, capítulo 12, 11. Mas um só é o Espírito, mesmo Espírito. Realiza todas essas coisas, contribuindo e como lhe apraz a cada um individualmente. Louvado seja Deus. Então o Espírito Santo é um ser, uma pessoa que tem vontade. Ele dá o dom para você de sabedoria. Ele dá o dom da palavra da ciência para outro. Ele dá o dom da fé para você, o dom de curar, o dom de operação maravilha, porque ele é um ser inteligente. Ele coloca um professor ali, um pastor ali para apresentar o povo, um profeta ali, um evangelista lá, um missionário, porque ele tem vontade, ele age segundo a sua vontade. Então a gente devemos buscar conhecer qual que é a vontade dele em todas as áreas de nossa vida, porque essa pessoa mora na gente. Aí então o Espírito Santo ele sabe a necessidade da obra. E tem necessidade que não é financeira. Tem necessidade de estar precisando, talvez na tua igreja, de um mestre, está precisando de um profeta para apontar e assim é o corpo, né? E o Espírito Santo é quem é o técnico dessa grande seleção, né? Dessa grande obra. Por isso devemos buscar a vontade dele. Porque ele dá orientação e ele age conforme a sua vontade. Que aula maravilhosa, né? Também o Espírito Santo, um ser pessoal, ele tem o quê? Sentimento. O Espírito Santo tem sentimento. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 3. Esse é forte. O Espírito Santo, que mora dentro da gente, ele tem inteligência, ele concede inteligência. Ele tem vontade, ele revela a sua vontade. E ele também tem sentimento, e ele revela o seu sentimento. Efésios 4:30. 30, né? Isso. Efésios 4:30. Eu acho que eu falei errado. Efésios 4:30. O Espírito Santo tem sentimento. Você sabe qual é o sentimento que ele passa nas nossas ações? Meu Deus. No nosso pensamento? Que sentimento ele tem sobre nós? Ele ama a gente. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçai o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque nós somos selado para o dia da redenção. Eu queria falar algo rapidamente sobre selo.
Olha aí, ó. Selo. Olha aí. O apóstolo Paulo, quando ele via lá, pastor Rodrigo, um objeto com o selo da Roma, ele vê os escravos que o Império de Roma comprava, com o selo de Roma, nas entrelinhas estava falando, esse objeto, anota isso, esse objeto, essa propriedade, esse escravo pertence a Roma. Então, quando o Império de Roma colocava o selo, é que mostra que ele pertence a Roma. Então, o apóstolo Paulo, que era muito sábio, ele pega essa característica e fala, você tem um selo do Espírito Santo. E o selo do Espírito Santo a gente não vê. É algo no interior, porque a obra começa no interior. Então, a gente foi selado com o Espírito Santo para o dia da redenção. Então, isso significa que quem tem o selo do Espírito Santo é propriedade de Deus. Meu Deus, olha aí. E quem não tem Espírito Santo, Paulo vai dizer em Romanos 8, 9, não pertence a Deus. Meu Deus. Então, nós fomos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo também é amor. Deus é amor. Louvado seja Deus. O maior nível de maturidade é o amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ensine amor, pregue amor, evangelize amor, contribui amor, curte amor, compartilhe amor para a glória de Deus. O Espírito Santo é amor. Romanos, anota ali, por favor. Romanos 15, 30. O Espírito Santo ele é amor. Oh, glória. O Espírito Santo, ele é amor. Deus é amor. Cristo é a manifestação do amor encarnado. O Espírito Santo é aquele que nos leva a crescer em amor. Romanos 5, Paulo vai dizer que o Espírito Santo nos leva a amar. Nós não devemos nada a ninguém, a não ser que cumprimos o mandamento que Cristo nos deixou, de amar como Cristo nos ama. Então, Cristo ama a gente, devemos manifestar esse amor. 15, 30. Romanos 15, 30. Glória a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus ao meu favor. Olha que lindo. Os homens podem te rejeitar. Os homens podem te esquecer. Os homens podem te excluir. Os homens podem não investir em você, apontar você, acusar você, falar que não tem jeito para o seu casamento, para a sua vida. Isso é uma lição prática. Mas o Espírito Santo que habita em você, ele ama. E ele ama não de uma forma hipócrita. Ele ama genuinamente. Isso é até uma prática do casamento. Marido cristão deve amar a esposa como? Cristo ama a igreja. Então o Espírito Santo leva esse marido a crescer em amor. Olha aí. O filho deve amar seus pais, honrar seus pais. É o Espírito Santo. A esposa deve respeitar seu marido. E só respeita quem tem amor. Então o Espírito Santo, um homem cheio do Espírito Santo, oh glória. Uma mulher cheia do Espírito Santo, oh glória. Nesse portal teológico, aluno cheio do Espírito Santo, vai inflamar o mundo. A iniquidade está crescendo e o amor de mim tem se esfriado. Mas não é de todos. Porque o Espírito Santo, ele ama e nos leva a amar também. Outro sentimento do Espírito Santo, outra virtude, outro fruto, é a bondade. Neemias 9, 20. Neemias 9, 20. A bondade do amigo Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele é inteligente e dá condições à inteligência. Ele produz em nós discernimento e inteligência. O Espírito Santo, ele tem a sua vontade e a gente devemos buscar qual que é a vontade do Espírito Santo. O Espírito Santo tem sentimento, por isso não devemos entristecer o Espírito Santo. Se ele tem sentimento, o contraste de tristeza é alegria. Devemos alegrar o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é amor, ele ama você, ele ama a sua igreja, ele ama o próximo, ele ama a criatura, a obra-prima de Deus, porque ele estava presente na criação. E o Espírito Santo é bondoso. Neemias 9:20, pastor Rodrigo. E lhes concedeste o teu bom espírito para o ensinar. Não lhe negaste para a boca o teu maná, e água lhe deste na sua sede. Então o Espírito Santo, Deus concedeu a um bondoso Espírito Santo. Para quê? Para ensinar. Neemias está falando. Ele vai se colocar para ensinar a Torá, a lei, para os judeus, após o exílio. E o Espírito Santo ele é bondoso, ele conduz ao ensinamento. Quem tem o Espírito Santo ama o ensinamento, porque ele é bondoso. O Espírito Santo ele manifesta sua bondade, ele intercede por nós. O Espírito Santo ele contribui de forma espiritual na santificação com a gente. A gente devemos cooperar com ele. Então o Espírito Santo ele é inteligente, tem vontade, sentimento, amor e bondade. Ele é generoso em bondade. Agora vamos aprender, pastor Rodrigo, sobre os atos pessoais do amigo Espírito Santo. Como pessoa, o Espírito Santo tem atos pessoais. Então a gente aprende as características que uma pessoa tem. Inteligência, razão, vontade, sentimento. O Espírito Santo tem porque ele é uma pessoa. Agora vamos aprender sobre os atos pessoais que mostram de fato que também o Espírito Santo é uma pessoa. E qual que é os atos pessoais do Espírito Santo?
Vamos lá? Atos pessoais do Espírito Santo. Se os irmãos quiserem anotar, os irmãos dão pausa, apaga, né? Os irmãos anotam aí, dá um pausa aí para anotar tudo bonitinho no seu caderno. Essa é a vantagem do aluno, né? Tá assistindo aí do outro lado. É verdade. Tá na aula, pode voltar, tem dúvida, pode voltar. Aqui é tudo ao vivo aqui. Louvado seja Deus, tão vivo como vive o nosso Deus. Então, atos pessoais do nosso amigo Espírito Santo. Por exemplo, o Espírito Santo, ele fala. Olha aí. O Espírito Santo, ele fala. Ele é uma pessoa. Olha, se o Espírito Santo, ele fala, você escutou a voz do Espírito Santo hoje? Meu Deus. O Espírito Santo, ele fala. A gente tem que ter uma intimidade com ele para escutar. Aleluia. Ele dá direção. Ele fala o que ele está sentindo. Ele fala o que vai acontecer. Ele faz lembrar o que já aconteceu, o que a gente já aprendeu. O Espírito Santo, ele fala. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 7. Apocalipse 2, 7. Glória a Deus. Essa aula está um pouco extensa, irmãos, mas ela está bem didática, viu? Está comprovando. Qualquer texto aqui que nós estamos citando, você comprova lá, porque isso vai te dar uma base teológica e bíblica. Isso é importante. A teologia tem que ser bíblica e comprovada. Não adianta eu dar um monte de terminologia, um monte de viravolância e não ter base no texto. É prática, né, pastor Rodrigo? Isso. Porque a palavra é uma espada. É a espada do Espírito. Olha aí. O Espírito Santo, ele fala. Lê pra gente, pastor Rodrigo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao vencedor da lei que se alimente da árvore da vida. Olha o que se encontra na parede. Então o Espírito Santo, ele fala de forma íntima, na mente, no coração, mas ele fala através da sua igreja. Aqui o Espírito Santo está falando. Falando o quê? Sobre aquilo que ele faz, aquilo que ele é e aquilo que ele tem para a gente. Então ele fala, ele quer falar com a gente, ele quer falar conosco, que vamos ouvir. O Espírito Santo se movimenta. O Espírito Santo, ele se movimenta. Olha, o Espírito Santo gosta de um movimento, né? Ele direciona. Ele movimenta, aleluia. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele fala, ele movimenta. Gênesis, capítulo de número 1, versículo 2. Versículo áureo que nós lemos. Isso. Ele se movimenta. Ele é um ser. Glória. Gênesis 1, verso 2. E a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movimentava sobre a face das águas. Isso. O Espírito Santo se movimenta, ele também intercede. Ele também intercede. O Espírito Santo se movimenta. Lembra que a terra era sem forma e vazia? E o que o Espírito Santo fazia? Ele se movimentava. Ele dava o seu movimento. Então, muitas vezes, há áreas de nossa vida, ou até mesmo pessoas que estão sem forma e vazia. O Espírito Santo está ali movimentando. Quando Deus liberar a palavra, haja vida, haja luz, então produz vida. Mas, primeiramente, antes do pregador pregar a palavra, de ensinar, o Espírito Santo está movimentando, preparando o ambiente, preparando a mente e o coração das pessoas. Ele também intercede, Romanos, capítulo de número 8. O Espírito Santo intercede. Romanos 8, versículo de número 14. Vou ler, já li para os irmãos aqui. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus 26. São filhos de Deus. 26. Também o Espírito semelhante a nós assiste a nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Pastor Rodrigo, fala pra gente aí, o Espírito Santo intercede pela gente. Glória a Deus. O Espírito Santo, enquanto a gente ora, enquanto a gente às vezes falta sabedoria, o amigo Espírito Santo, ele gosta dessa nossa oração. Por quê? Porque nós estamos santificando. Ele é santo. O nome dele já fala, né, irmão? Espírito Santo. Aí não tem como misturar as coisas. Tem gente que já quer, não, porque o Espírito Santo é amor, porque Deus é amor, mas é o nome do Espírito, é santo. Verdade. Então, na sua prática de oração, você já está se santificando. E às vezes você não tem as palavras certas. Talvez você não sabe como orar, mas o Espírito Santo, ele intercede junto a Deus. Glória seja dada a Deus. Então o Espírito Santo, esse ser pessoal que tem amor, sentimento, inteligência, vontade, consola a pessoa, ele manifesta o seu amor, ele manifesta a sua bondade, intercedendo por nós. E ele intercede de forma que Deus quer nos ouvir, porque nós sabemos orar como convém. O Espírito Santo também nos ensina. João 14, 26. O Espírito Santo nos ensina. Louvado seja Deus. O Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas. João 14, né? Então, o Espírito Santo, o Espírito Eterno, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Consolador, ele se movimenta, ele fala, intercede e ele ensina. João 14, 26. E dentro dessa perspectiva aí que o senhor está apresentando sobre o ensino, é o Espírito Santo que estava prescruta as profundezas de Deus, né? E revela que ensina, né? Então, se ele ensina aí, ó, foi interessante essa forma. 14 e 26.
Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Então o Espírito Santo ele nos ensina, como o pastor Rodrigo bem falou, o Espírito Santo também nos guia, né? O Espírito Santo nos guia, o pastor Rodrigo também leu aqui, Romanos 8,14, ele nos guia em toda a verdade, o Espírito Santo ele nos dá direção. E o Espírito Santo, para terminar, ele também administra. Oh, glória. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de número 2. Oh, glória. Ele administra as missões, né? A igreja do Senhor. Apartai de mim, separai para mim mesmo, para a minha obra missionária. Barnabé e Paulo para a obra que eu tenho o chamado. Porque o Espírito Santo ele guia, ensina, também administra na obra missionária. Pastor busca a direção do Espírito Santo porque ele é o administrador por excelência. Amém, meus amados irmãos? Na próxima aula vamos aprender sobre os tipos, o símbolo do amigo Espírito Santo. O Espírito Santo mora em você, mora em nós. O Espírito Santo é real. Glória a Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado.